Zumbi? Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma contra-resposta ao Evandro Pontes, porque ele andou falando da gente aí, se citar nomes é claro, mas nós daremos aqui a contra-resposta. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações e também não se esqueça de participar da nossa rifa. No domingo, 31 de março, você poderá concorrer, porque ocorrerá o sorteio. No domingo, dia 31 de março, ocorrerá o sorteio deste belíssimo e sensacional livro sobre as deformas litúrgicas que aconteceram sob o pontificado de Pio XII. Esse livro explica muito bem quais são as revoluções litúrgicas. Nós temos uma aula do Dr. Yuri Maria aqui no canal sobre esse tema. E para participar, basta você contribuir com R$10 no meu pix, larsan.mateus@gmail.com, e você já estará concorrendo. Lembre-se de deixar na descrição do pix um telefone de contato, um e-mail, alguma forma de poder contactar você, caso você seja o ganhador. E as regras do sorteio estarão aqui embaixo, as regras da rifa estarão aqui embaixo na descrição. Também comente esse vídeo, mande para todos os seus amigos, certo? Então participar da rifa. E agora vamos direto pro vídeo. O Evandro Pontes é uma figura. O Evandro Pontes é uma figura. Ele, bem, certamente não gostou nem um pouco, deve estar aí abalado com nossa resposta, nossa refutação ao vaticanismo, porque foi pego no pulo. Aquilo ali não tem o que fazer. E bem, algumas pessoas até falaram: Matheus, vocês deveriam ter agido de um modo diferente e tal, não sei o que. E hoje o Evandro Pontes, ontem o Evandro Pontes publicou um PDF, uma carta aí de 10 páginas, mais umas mensagens bem grandes ali no Telegram dele, então foi no Telegram oficial. Eu vou colocar as fontes aqui na descrição, porque eu gosto de colocar as fontes, diferentemente do Evandro Pontes, eu não invento as coisas da minha cabeça. Então o Evandro Pontes falou isso, pra alguém não dizer, não sei o que, tá inventando, não sei o que. Bom, vou colocar as fontes aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, eu vou colocar aqui o conteúdo do Evandro Pontes e a gente vai comentando ao longo do vídeo aqui. Então, ok. Primeiro aqui, elogiar a qualidade do material do Pontes. Claro, a qualidade estética, porque a qualidade do conteúdo em si não é muito boa, mas é bem bonitinho aqui o PDF e tal, olha lá. Beleza, então aqui o primeiro parágrafo. Recentemente recebi de leigos queridos que acompanharam na íntegra a videosérie Vaticanismo. A primeira coisa a comentar disso daí, ele, se estiver falando de mim, eu agradeço de coração os elogios, tal, mas eu tenho certeza que ele não está falando de mim. Ele está falando dos inscritos dele que receberam a recomendação do YouTube, do nosso conteúdo, e de fato viram que nós estamos certos e ele está errado. Aí foram falar, Pontes, mas e aí, como é que fica? Então, o Evandro Pontes tem que fazer alguma traquinagem jurídica, alguma coisa assim, típica de advogado, para ver se salva a tese dele sem ter que pedir desculpa. Isso é bem curioso e ele não cita o nosso nome. E eu pensei que o Pontes, ele era uma pessoa assim que tinha problemas quando alguém ia em podcasts falar da tese dele sem citar o nome dele, porque parece que, abre aspas, citando, se falar o nome dele, sai cobras da boca. Então, Evandro Pontes, por que não fala o meu nome? Tá aqui, Matheus Lassan, né, ação restauracionista, nós botamos o teu nome, tua cara, fizemos exortação pública, refutamos o senhor. Qual é o problema de citar o nosso nome? Será que o problema é que as pessoas venham a descobrir o nosso conteúdo e larguem o seu? Aí é complicado, né, Pontes? Quando é no dos outros, é fácil, é mole. Agora, quando é contigo, aí é complicado, né? Nada, eles não citam a série, não citam a rádio, não citam meu nome nem por um cacete. Senão acho que sai cobra de dentro da boca, né? Começa a sair minhoca de dentro do nariz. Se citar o meu nome, isso acabou. O diabo sai do corpo dessa gente. Não, e tem um perigo muito grande em citar seu nome, né? Vai que as pessoas que não conhecem o seu trabalho vêm conferir aqui e gostam. Aí o problema. Aí acabam não citando. Mas, de certa forma, endereçam uma resposta enviesada pelo problema apresentado de maneira... Brutal, brutal, mas voltando aqui à carta. Então, estaria a tese sobre a heresia vaticanista em conflito com os sílabos anexos à encíclica Quanta Cura, de autoria de São Pio IX? Quando eu for vendo alguma coisa interessante, eu vou comentando. Primeiro aqui, que as duas vezes que ele coloca, ele chama de São Pio IX. De fato, Pio IX foi um grande papa da Igreja Católica. Eu acredito que na tradição ele tem o status de beato, mas nem na tradição e nem mesmo no modernismo, já que ele está em união com Bergoglio, ele é reconhecido como santo, tipo São Pio IX. Então não sei por que essa insistência, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Aí aqui voltando à carta. A resposta simples e direta é não, não há contradição. Nós veremos que há contradição sim. A tese vaticanista busca demonstrar que a crise na igreja nasce dos acordos lateranenses e que não foram reconhecidos por nenhum pontificado de Paulo VI, nem até o pontificado de Paulo VI e de João Paulo II. Novamente ele dizendo aqui que nem Pio XI, nem Pio XII, e no caso dele, que é um modernista, nem João XXIII reconheceram o Estado Vaticano. Então nós já refutamos isso na nossa série, nossa refutação Evandro Pontes. Não tem cabimento dizer assim que os papas não reconheceram, é só na cabeça do Pontes que isso funciona mesmo. 3. A crise que hoje vemos tomar corpo adotou antes uma forma para inocular o seu conteúdo. Parcialmente verdadeiro, parcialmente falso, porque, bem,
nós aqui já dissemos, o processo de infiltração na Igreja Católica vem de muito tempo. E a degeneração, a modernidade, vem adentrando na estrutura eclesiástica já há um bom tempo, muito antes do Tratado de Latrão. Claro que ele não vai falar das infiltrações que aconteceram antes, no passado, porque aí pega mal falar dos compatriotas, né? Aí pega muito mal mesmo. O Tribunal do Santo Ofício estava aí para isso. Aí, bem, ele vai negar também esse poder do Santo Ofício daqui a pouco, é uma palhaçada, mas bem, continuando. A crise e tal. Aqui, qual seja, a Igreja tomou direta e declaradamente a forma de um Estado temporal, a forma de um Estado. Não pode, em hipótese alguma, tomar a forma de um Estado temporal, que é exatamente o que os pactos lateranenses fazem. Se alguém me perguntasse, antes da tese pontiniana, o que seria isso, ou melhor, se alguém me perguntasse assim, Mateus, a Igreja pode assumir a forma de um Estado moderno? Eu diria, não. Agora, o problema com o Evandro Pontes é porque ele usa disso daí para deixar no ar alguma coisa, que ele não vai afirmar de novo, porque já foi pego no pulo o que é, mas ele fala lá que a Igreja tem que ser disposta de todos os seus bens, a administração, e ficar lá somente com os bens espirituais. Então, hoje, se alguém me perguntar, a Igreja pode assumir a forma de um Estado moderno, eu vou responder, o que você quer dizer com isso? Porque se colocar em pé de igualdade na ONU, sei lá, com a República Francesa, a República dos Estados Unidos, a República Brasileira, não pode, o Papa está superior a tudo isso. Agora, com isso você quer dizer que o Papa não pode ter poder temporal algum? Claro que também não. Então Evandro Pontes, ele usa dessa palavra Estado moderno, não define exatamente o que ele quer dizer ao falar as coisas que ele diz, e vai andando aí, pensando que ninguém vai pegar ele no pulo. Já foi pego uma vez, eu não sei porque ele está insistindo, porque ele vai ser pego de novo. Inclusive, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, porque toda vez que o Evandro Pontes fizer alguma coisa, nós vamos estar aqui para falar, tá fazendo isso de novo, Evandro Pontes. Não pode, cadê a abjuração? Arrepende, pede desculpa e refaz esse negócio que tá tudo errado. Então, enquanto ele não fizer isso, aí complica o lado dele. Mas bem, o que ele quer dizer com o Estado moderno? Sei, já, né? Enfim. Aqui, ó. Assim, em momento algum, a tese lança a ideia completamente absurda de que a Igreja é vedado qualquer poder temporal. Mentira, o senhor disse isso sim, o senhor diz claramente lá, citando sílabos, não como uma proposição condenada, mas como um apoio à tua tese. Eu até coloco o trecho novamente aqui. Olha só, até o Papa sabia que, se livrando da administração dos bens temporais, ele conseguiria a felicidade. Você diz isso. E lá no final você fala, não, porque tem que acabar o Estado do Vaticano e a Igreja tem que ficar cuidando das coisas espirituais, que é a função de Igreja Católica. E muito bem atento, Pio IX, no parágrafo 75 do Sílabus, que é um anexo da Quanta Cura, ele fala, a respeito da compatibilidade de um reino temporal com o reino espiritual, disputam entre eles os filhos da Igreja cristã e católica. Por isso, e aí, 76, a abolição do mandato civil alocado na sede apostólica estimula bastante a liberdade e a prosperidade da Igreja. Que coisa curiosa, né? Quando ele se vê liberado dessa tarefa, digamos assim, das tarefas temporais, ele identifica isso no seu sílabo de erros. Os papas têm que se ocupar de funções temporais, e olha que ele não está falando de Estado Vaticano, hein? Ele está falando das pequenas funções temporais ainda na época de Estados papais. Imagina Estado Vaticano. Aí agora você vai tentar, claro, foi pego no pulo, percebam, pessoal, isso aqui não é um pedido de desculpas, não é uma correção que ele está fazendo. Isso aqui é um lero, é um embromation jurídico. Porque esse cara é um jurista, é um advogado. Não confiem no clero e advogado. O cara tá dando embromation. Vocês vão ver aqui. E logo mais ali ele fala que a igreja não pode ter justiça e tal. Como assim? Não pode administrar a justiça no teu território? Isso é uma loucura. Então ele fala aqui, nunca. Então eu nunca disse assim que eu nunca disse que a igreja não pode ter administração temporal. É nesse nível. Então, nunca disse isso e tal, não sei o que. Bem... Talvez a sua careca lustrosa deixe assim um brilho que segue as pessoas, mas os ouvidos não dá não, tá? Você disse sim. E prosseguindo. Aqui ele fala, cadê? Sobre a encíclica Mystic Corpore Christi. Ok, olha só, esse ponto aqui, só pra não parecer assim que eu só bato e nunca concordo em nada que ele tá dizendo, mas ó, Paulo VI, participando da Assembleia Geral da ONU, sob a presidência de lei que paira acima do Estado do Vaticano, contraria totalmente a tese original de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, concordo aqui com ele, rebaixar a igreja como mais um Estado dentro dos Estados modernos é algo errado, é algo grave, nós nunca concordamos com isso. E bem, se a tese dele é só essa, pra que 30 horas para dizer uma coisa que eu digo em 40 segundos? Então, a igreja está acima de qualquer outro poder temporal e não pode ser rebaixada, ela é mãe, mestre,
E, como assim, o Conselho Geral das Nações Unidas vai falar em cima da igreja? Isso não existe. Eu falo em 40 segundos, ele precisou de 30 horas pra dizer isso? É claro que não. Aí ele vai dizer aqui, ó, é disso que se trata a tese vaticanista. Pelo amor de Deus, né? Então, de modo algum, o Sílabus enuncia como erro o que a tese vaticanista mostra se tratar de heresia grave. Constituir ao lado, a latere, ao lado da estrutura da igreja, tal, e constituição temporal. Como eu disse, eu até poderia concordar com isso, mas eu não sei o que ele quer dizer com isso. Agora, esse pedaço aqui em diante, ele vai lá analisar a condenação 24 do Sílabus, e ele vai lá em latim, aí aqui ele dá uma baita carteirada, depois vocês leiam isso se vocês tiverem vontade. Não, porque nós temos que entender muito bem quais são as definições, as declinações aqui, o sentido exato, porque as traduções que estão por aí, às vezes levam as pessoas. Ou seja, você que não fala latim fluentemente não consegue entender a doutrina católica. Você tem que ter esta mega mente pontiniana para saber aqui as declinações do latim, saber declinar de trás para frente, de trás para diante, de cabeça para baixo, com 5, com 4, todo jeito, aí girando, aí você vai entender o significado dos sílabos. Vocês vão ver, bicho, isso aqui é um embromation de um nível, eu não acredito que ele está insistindo nisso. Cara, na boa, tá, na boa. Então lá, o sentido tal, ok, aqui ó. No sentido latino eclesiástico, vis não é apenas a força física, ou seja, vis, a palavra do latim que ele está analisando, não é só o vigoroso e muscular, aspecto vigoroso e muscular. O vis representa a força em potência, o poder, a potestatividade. Isso a igreja naturalmente tem e ninguém tira dela. E eu concordo com isso. Aí eu me pergunto, bem, você está dizendo assim que não é a força física, mas é o poder em potência. O que você está dizendo com isso? Talvez não fique claro por que eu estou perguntando ainda, mas nos parágrafos adiante vocês vão ver que assim, será que ele está negando de novo o poder temporal? Ele nega nesses textos dele aqui umas 2, 3 vezes aqui, tá? Então fica já... Você veja, ele não está falando claramente o que ele acha. É isso. Não, ele dá toda uma volta, as declinações em latim, que não sei o que, e é uma enrolação gigante. O 9 aqui. A igreja não deve assumir a forma estatal em hipótese alguma. Novamente, o que ele quer dizer com não assumir a forma de Estado moderno? Porque na série ele diz claramente que a igreja tem que ficar focada exclusivamente nas coisas espirituais. Nós fizemos uma refutação em Evandro Pontes, coloquei a marcação temporal de tudo que ele disse. E já está tudo baixado, se ele apagar tal, a gente mostra por aí. Então, aqui ele vai. De posse de toda a semântica, podemos agora reler esse trecho, o 24 do Sílabus, que enuncia: seria um erro achar que a igreja não tem poderes ou potestatividades temporais para inocular suas forças ou invocar as suas próprias forças. Aqui eu quero apenas colocar o 24 que eu utilizei aqui da Montfort, só para vocês verem assim, que ele faz toda uma... não sei o que, a igreja não tem poder de empregar a força nem poder algum temporal, direto ou indireto. Ou seja, é tudo isso aqui para chegar numa conclusão, uma tradução muito semelhante, que ele chama de porca e de suína. É carteirada. É carteirada para assustar as pessoas. Porque ele fala muitas palavras, mas ele não diz nada, não tem substância. E quando você acha substância, é treta, é embromation. Então bem, esse trecho tal, ok. A igreja tem, deve, pode inocular, interiorizar e invocar as suas forças próprias, mas não deve se meter com forças externas e alheias. Lendo aqui esse parágrafo. Esse trecho, inclusive, reforça a advertência que foi feita sobre o cuidado que se precisa ter para não confundir o Estado Vaticano com o regime feudal dos Estados Pontifícios. A Igreja tem, deve e pode inocular, interiorizar e invocar suas forças próprias, mas não deve se meter com forças externas e alheias. Então, na série e na mensagem, ele vai dizer que a Igreja não pode ter nem juízes togados e também não pode ter exércitos próprios. Aí ele vai dizer que nunca disse isso. Mas ele está dizendo aqui, não deve se meter com forças externas e alheias. Eu não posso concordar ou discordar disso, porque o que significa se meter com forças externas e alheias? Aí, meter significa condenar? Meter significa fazer uma aliança? Forças externas e alheias, você está querendo dizer poderes católicos, poderes extracatólicos, poderes não católicos? Ele não define o que diz aqui. Ele está dando uma aparência de que está dizendo uma grande coisa, mas não está dizendo nada.
esse outro parágrafo. O poder nos estados pontifícios era um serviço dos reis católicos em honra e para deferência dos poderes papais, mas não era ex parte pontificis, uma invocação de força própria. E o Papa Júlio II? General, estava à frente do exército, usou o exército do Papa para invadir e tal. Não é o poder temporal, não é o poder militar. E a Guarda Suíça? Não é um poder militar também, ainda que talvez não seja ali um exército, mas pelo menos um poder de polícia dentro dentro de Roma, dentro da cidade de Roma. E o Mastro Tita, que era o carrasco do Papa Pio IX, São Pio IX, que você chama de São Pio IX. Então assim, isso aí não é poder militar? Claro que tem graus aqui nesses três que eu falei, mas o Papa tem o poder militar, óbvio. Eu vou colocar outros trechos ali no futuro, mas sei lá o que ele está querendo dizer. Aí ele vai falar aqui, ó. O 24 fica extremamente claro nessa leitura. O leigo. Esse aqui é interessante. Aqui fica interessante, ó. Nessa primeira leitura do 24, fica absolutamente claro como a leitura apressada e pessimamente traduzida leva o leigo, sem a ajuda de um sacerdote estudado, a praticar, mesmo sem querer, às vezes com um propósito oculto e maldoso, desviar as pessoas da fé na Igreja de Roma. Evandro Pontes, quem tá querendo desviar quem aqui? Eu da igreja ou você da igreja? E eu pergunto o seguinte, tá bom, eu não tenho nenhum sacerdote estudado aqui ao meu lado, mas você tem? Que sacerdote que tá te apoiando, Evandro Pontes? E esse sacerdote é católico ou é rabino? Como é que é? Como é que é essa história? Eu não sei, tô querendo saber. Se tem alguém, fala. Olha só, tô me baseando no padre fulano, beltrano, que tá me apoiando, não sei o quê. Ah, tem? Quem que é? Eu não tô sabendo. Procurei, não achei nada. E aí, quem que é? Ou não pode dizer? Aí é fácil, né? Aí é complicado. Então, já começa estranho. Aí ele vai falar mais algumas coisas, mas uma coisa que eu quero ressaltar é o seguinte, ele vai utilizar nesse texto o parágrafo 24, a condenação 24, e mais aqui abaixo a 25 do sílabus. Só que eu não usei o 24 e 25, poderia ter usado, mas eu não usei. Ou seja, eu usei aqui, olha só, eu usei o 76, deixa eu ver o número, eu usei aqui o 76, principalmente 76, que ele fala aqui de modo distorcido. Ele usa o 75 e o 76 de modo distorcido. Eu apontei isso. E aí ele, veja só, veja o artifício do advogado aqui. Para refutar a contra-argumentação que levantaram, usando os sílabos, ele pega outra que não é a utilizada na contra-argumentação. Ou seja, ele diz o seguinte, estão utilizando por aí os sílabos contra mim, e aqui no 24, só que ninguém usou o 24 contra tu, meu amigo. Tu que tá usando isso aí, porque aí é mais fácil, né? Dar aquela manobrada, né? Dar aquela engabelada, aquele embromation, aí é mole. Aí é muito mole. Então aqui, o 24, aqui, diz que a Terra... Isso que eu achei bem interessante. Ele vai falar o seguinte, nesse ponto sobre o Papa abandonar as funções de vigário de Cristo, as funções de chefe de Estado, alguns vão confundir a tese do Pontes com a tese de Castiá, com o sede privacionismo. Aí ele vai falar, só que eles erram no formaliter de confundir o vicariato de Cristo, enquanto o Papa, na verdade, está falando como chefe de Estado. Isso aqui só prova para vocês o seguinte, que a tese pontiniana é a supersíntese de todas as heresias tradicionalistas, o sede privacionismo e o reconhecer e resistir. Porque ele vai pegar o melhor ou o pior de um e de outro, vai fundir dentro da macrovisão pontiniana e meter marcha no negócio. Então assim, claramente isso aqui é um golpe, óbvio que assim, ele tá de lero. Aí ele vai falar também, não há, portanto, uma linha sequer ou um segundo da videosérie em que se nega peremptoriamente que a igreja de fato tenha poderes temporais. Olha aqui. Então, ele fala isso, e ele fala isso nessas palavras. É só procurar lá na refutação, tem lá a timestamp de todos os momentos que ele fala, tudo certinho. Esse aqui é engraçadíssimo, olha só. Então, agora que ele já venceu o argumento, portanto, e ainda que o 24 dos sílabos esteja já refutado de maneira simples, óbvia e clara. Brother, o cara, ele refutou os sílabos. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem, olha só, nas palavras de Evandro Pontes. Deixa eu baixar aqui, ó. Olha lá.
o sílabus esteja já refutado de maneira simples. Caras, eu acho já nesse momento que a questão do Evandro Pontes não é só malícia. Acho que ele não sabe escrever, não sabe ler, não consegue interpretar. Então são todas as declinações ali do latim e do italiano, que pra discutir comigo tem que saber grego, italiano, sei lá, cultura greco-melquita, tem que saber não sei o que, né? Tem que saber ali hebraico, claro. Aí chega ali e ele começa a refutar os sílabos. Então, aí como é que fica a situação? Aí é complicado, pô. Se tu não é católico, se tu tá tentando refutar os sílabos, então tu começa tua tese assim: eu estou aqui para desmontar o catolicismo. Eu nem perco meu tempo com isso, porque os católicos não vão te ouvir. Agora, se tu quer refutar os sílabos, seja claro. Agora, vim com essa aqui, olha, os sílabos já esteja refutado. Ele não sabe interpretar, cara. Ele podia assinar uma consultoria com algum dos membros da ação restauracionista para tentar me refutar. Ia dar muito mais certo do que ele tentar sozinho. Tá passando uma vergonha grande aí. Aí olha só. Ele vai falar o seguinte, que o 24 tem que ser lido à luz do 25. Tá aí, correto. Olha lá o 25. Além disso, ao poder inerente aos bispos, alia esta tributa temporalis potestas a civil império. Outro poder temporal não é atribuído pelo império leigo, que seja concedido de forma expressa ou tácita, que não possa ser revogado exclusivamente ao alvedrio desse mesmo império leigo. Deixando claro, é erro achar que esse poder temporal inerente ao episcopado seja um outro tipo de poder que possa ser atribuído pelos leigos. Aí olha a conclusão dele, isso aqui é herético, tá? O poder temporal da igreja, de que fala os sílabos, o poder temporal da igreja, colocando-o no âmbito intocável, é justamente o potestatem episcopato inerente, ou seja, o poder inerente da igreja por e sobre seus bispos. Brothers, amigos, olha só. Ele está dizendo o seguinte: vendo que foi pego que ele estava negando o poder temporal da igreja, agora ele está tentando ressignificar o que significa poder temporal. Todo mundo aqui, assim, eu fico constrangido de ter que explicar, mas poder temporal é a administração sobre os bens da igreja, é o dinheiro, é a administração de justiça, porque, por exemplo, você tem lá um orfanato, aí chega alguém e dá o dinheiro para o orfanato, certo? Então você tem que cuidar do dinheiro, você tem que aplicar o dinheiro, você tem que saber, vai fazer reforma disso, vai fazer reforma daquilo outro, aí tu vai ter que construir uma salinha lá pro orfanato, aí você vai colocar uma pessoa encarregada de cuidar do orfanato, de ser basicamente o CEO do orfanato, e aí pode ser que, por exemplo, esse CEO roube dinheiro, aí você vai ter que pegar esse cara, vai ter que botar na justiça, vai ter que contratar advogado, acusação e tal, ou seja, a administração dos bens terrenos são todas essas coisas. É a administração militar, do judiciário, legislativo, ou seja, quais serão as regras dentro desse orfanato? Ah, aqui as roupas, o uniforme é camisa branca, camisa preta, para entrar aqui, horário de visita, tal. Ou seja, isso aí é a administração dos bens temporais, é a administração temporal. Esses bens temporais foram roubados pela igreja na Revolução Francesa. E ele fala aqui, os sílabos é contra Bossuet, o Gallicanismo de Bossuet, tá. Ou seja, você tem que entender os sílabos justamente como a tomada dos estados pontifícios. É nesse contexto de tomada dos estados pontifícios que os sílabos e a conta cura e todos esses documentos de Pio IX, de São Pio IX, estão sendo escritos. Ou seja, os maçons não entraram nos estados pontifícios e falaram: agora nós vamos aqui roubar o poder dos bispos. O que é o poder dos bispos? Ah, é dar crisma, tal. Ele está dizendo que dar crisma é o poder temporal dos bispos, que esse é o poder inerente. Aqui, ó, voltando para vocês verem. O poder temporal da igreja, de que fala os sílabos, é justamente o poder inerente da igreja por e sobre seus bispos. Ou seja, o poder de nomear, é o poder de dar crisma, extrema-unção, entendeu? Sei lá, designar cônego pra lá, pároco pra cá, criar paróquia, extinguir paróquia, ele tá dizendo que é isso. Entendam também o seguinte: como que começou a se concentrar na igreja a administração do poder temporal?
quando o Império Romano estava caindo, porque o Império Romano não caiu da noite para o dia, ele foi caindo aos poucos em determinadas regiões. Então, primeiro, em tal local, os bárbaros invadiam. Aí, Constantinopla, porque a administração já estava em Constantinopla, não conseguia mais mandar ali. Entendeu? Aí, pá, a coisa ia indo e indo, ou seja, naquele terreno, quando os bárbaros invadiam, saqueavam e voltavam, ficava um vácuo de poder, que não estava nem na mão dos bárbaros, a princípio, e nem na mão dos romanos. Aí depois os bárbaros ali viram outra história, mas o ponto é o seguinte, quem que ia ser o governador, o prefeito daquela região? Porque, veja, a cidade ela precisa, tem que botar asfalto na época não existia, mas, sei lá, pavimentar uma rua, a praça pública, tem que fazer uma reforma, a fonte de água, as crianças, a escola, não sei o que, entendeu? O que os cidadãos romanos daquela província que estava desamparada fizeram? Olha, vamos correr para o bispo, porque o bispo é uma pessoa estudada, o bispo tem uma organização, uma estrutura para atender as necessidades físicas, ou seja, ele tem um clero, e o clero não é só porque é sacerdote, é padre, mas porque eles eram pessoas estudadas, ou seja, vai lidar com dinheiro, tem que fazer contabilidade, tem que dar prestação de conta. Então os bispos começaram a assumir essa função temporal, de organização temporal. Naturalmente, isso é uma coisa... Eu ficaria com vergonha se ele falasse, prove, que aí vai piorando a situação dele cada vez mais. Bom, os bispos começaram a administrar. E aí, quando os bárbaros se converteram, Carlos Magno, Pepino Breve e tal, deram lá os estados pontifícios, daquele jeitinho que ele explica, consagrando o território segundo os estatutos romanos, tal, jurídicos, não sei o quê. Ou seja, a administração estava com um rei, um duque, um conde, mas o poder estava com a igreja, tal, o poder de designar, de mandar, com o papa, etc. É isso. E aí ele vai dizer o contrário, ele vai dizer que o poder temporal é somente esse por e sobre seus bispos. Ele está mudando o significado que é poder temporal. É vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso mesmo. E aí, bem, depois de refutar os sílabos, ele também ressignifica a palavra, o termo poder temporal. E aí ele vai concluir aqui, absolutamente nada nos sílabos conflita com a tese vaticanista, e absolutamente tudo nos sílabos confirma a tese vaticanista. A primeira é mentira, tudo conflita, e a segunda é verdade se você lê os sílabos igual o Pontes lê, porque ele lê pensando que são proposições abençoadas para a igreja e não proposições condenadas. Ele fala, olha só, o Papa mesmo reconhece isso, não sei o quê. Gente, se o Evandro Pontes fosse uma pessoa honesta intelectualmente, ele começaria esse artigo dizendo o seguinte: fui pego pelo senhor Matheus Lassan, interpretei errado, fiz ali ou de má intenção, ou porque eu tava com sono, sei lá, meu filho tava doente, não sei o que, daí a cabeça não tava no lugar, li errado, não consegui fazer ali uma boa interpretação, me desculpem. Começasse por aí. Mas ele, sendo pego, agora está dando voltas e voltas para sustentar a tesezinha ridícula dele. Claro, ele está escrevendo um livro ali que ele disse que vai dar 5 volumes, né? Tá ali, a tese foi feita ali, a websérie, no ano passado, vai dar quase um ano. Agora que ele deve estar ali na metade, no finalzinho, eu apareço, desmonto aquilo ali por completo. Aí ele vai ter que fazer o quê? Perder um ano de trabalho? Aí não dá, né? Tem que fazer um embromation do advogado. Claro, isso aqui é patético, tá? É vergonhoso mesmo tudo que você está fazendo aqui. E agora, eu quero mostrar a mensagem do Evandro Pontes, que complementou esse artigo aqui lá no Telegram. Ele mandou esse artigo, que vocês acabaram de ler aqui comigo, mais a mensagem aqui do Telegram. A gente vai ler aqui em conjunto. Aqui a mensagem que ele mandou no Telegram. Vamos lá. Os sílabos tal, o estado paralelo, os poderes desse estado não se confundem com os poderes temporais da igreja, que são legítimos. O vaticanismo é uma explicação detalhada desse problema, que não é novidade alguma. Ele separa aqui os poderes temporais da igreja com os poderes do Estado Vaticano. Fica complicado, porque o que ele quer dizer exatamente com o Estado moderno? Esse é o grande X da questão. O que é o poder temporal da igreja, o Pontes? Você tem que explicar isso assim. Quais são os poderes que o Papa tem? Parece que não está claro isso ainda, nem para ti, tá? Aí, ó, os sílabos tal, fala aqui, explica quais são os legítimos poderes da igreja. A gente já refutou isso aqui. Tomou o nome de Estado Vaticano. O sofisma de ler os sílabos, que é de 1864, para entender os Pax Lateranenses, que são de 1924, é gravíssimo exercício de erística. Então eu não posso utilizar um documento antigo da igreja para interpretar uma situação nova?
Eu não sei nem o que dizer, tá? Eu não sei nem o que dizer. Aí ele vai falar que as fontes em português, traduzidas por fontes suínas, espalhadas por aí, tirou uma onda com o Montfort. Se eu fosse o Montfort, eu não deixava barato. O Pontes aqui atacando de graça, sem sentido nenhum isso aqui. A gente viu que as duas traduções ali são muito semelhantes. A que ele fez ali com todos os estudos de declinação do latim dele é muito semelhante ao que a gente estava usando. O que mais? Ou seja, a igreja e Estado são formas incompatíveis entre si, que a igreja não pode ser um Estado. Aí é fácil falar. O que significa isso na prática? Na prática, a igreja pode ou não pode ter banco, administrar bens temporais, ter exército, pode ter poder temporal? Porque veja, o Estado é a forma da organização do poder. Então, veja, o poder civil, temporal, muitos se organizam no Estado moderno. Nós criticamos essa forma de governo do Estado moderno, mas eles se organizam. A igreja, ela pode se organizar em forma de Estado moderno? Que sentido quer dizer isso? A igreja, ela pode ter uma função de designar, fulano vai administrar a justiça em tal região, fulano vai ser responsável pelo recolhimento de tributos. A igreja pode ou não baixar dentro dos estados pontifícios impostos. Então, tem o Estado, a forma de governo monárquica, sei lá, parlamentarista, republicana. O que ele quer dizer exatamente? A igreja não pode assumir a forma republicana? De fato, não pode. Mas igreja e Estado, tá vendo assim como gera problemas, porque não está claro o que ele quer dizer com isso? A recomendação dele, a solução é abolir o Estado Vaticano. E que a igreja fique só com os bens espirituais, cuidando do espírito. Os bens temporais deixar na mão dos outros. Dos outros quem? Mas, o que ele quer dizer? O que mais? Aí, ó. O pontífice romano não pode tomar qualquer função de chefe de Estado, pois é demandado que ele esteja acima de todos os outros chefes de Estado que estão vagando por aí. Mas o Papa era chefe do Estado dos Estados Pontifícios. Ele era o líder máximo. Os Estados Pontifícios estavam submetidos a ele. Ele decidia como as coisas iam ser organizadas dentro do Estado Pontifício. Então, não pode assumir a chefia de Estado? Me parece mesmo a heresia condenada, de que a igreja só pode cuidar dos bens espirituais. Nós já falamos, a raiz disso é gnóstica. O Evandro Pontes tem raízes gnósticas no seu pensamento. Aqui, ele fala, essa é interessante. Repito, o que define modernismo e modernidade é o Estado democrático de direito. Da onde que ele tirou isso? Porque ele fala umas coisas aqui, não dá fonte e tal. Ele fala, não é Ulisses de Joyce, nem a Guernica, nem o Arnold Schoenberg, nem a Semana de 22 que define o que é modernismo. Aí ele fala, o que é modernismo e modernidade é o Estado democrático de direito. Tirou da onde isso? Eu gostaria muito de saber. Aí, ok. O vaticanismo não tem nada a ver com os poderes temporais legítimos da igreja. Tem a ver com os poderes ilegítimos. Mas quais são os poderes ilegítimos? Porque o que parece é que ele está criticando os poderes legítimos e ilegítimos. Ele está dizendo o seguinte, o Papa ter diplomatas em outro país é ilegítimo. O próprio Pio XII, antes da Constituição do Vaticano, do Estado do Vaticano, ele era embaixador do Vaticano na Alemanha. E lá ele fez coisas muito interessantes com o seu povo lá. E aí? Não entendo de onde ele está dizendo isso. Aí olha aqui mostra que ele está mordidaço com a gente. É urgente a excomunhão de abortistas, hereges e sedevacantistas. Evandro Pontes, se você quiser fazer um lobby para minha excomunhão, eu te agradeço muito. E em tua homenagem, o dia que chegar a minha excomunhão do modernismo, eu faço um churrasco e frito, inclusive, um ovo na brasa para fazer uma homenagem à tua careca lustrosa. Você acha que eu tenho medo de ser excomungado por Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Bergoglio? É tudo a mesma laia. Nenhum deles é católico, então excomunga aí, pô. Você acha que tá com medo? Você acha que eu tô com medo? Excomunga. Dá o quê? Tu aí não vai elogiar, Dom Lefebvre, não sei o quê, então foi excomungado também. E aí? Não, mas no caso dele não pode, mas comigo pode. Claro, aí é self-service, né? Você vai pegar o que te interessa, o que não te interessa, não tá nem aí. Bem, a tua tese é um self-service. Aí ele fala aqui, ó. Um dos exemplos que eu dou. A igreja, ela mesma, não pode ter um poder judiciário. Rapaz, e o Santo Ofício? A igreja não pode julgar? Aí ele vai falar aqui, ó. O Estado Vaticano, juízes togados, porque juízes leigos. Veja bem, qual seria o problema do Papa, na cidade de Roma, dizer, olha só, o João da Silva aqui, o Pietro da Silva, certo? O italiano Pietro da Silva, aqui ele vai ser responsável por julgar os casos, sei lá, de disputa de aluguel, crimes de estelionato, não sei o que e tal. Qual que é o problema?
E se alguém discordar, pode recorrer a mim. A última instância aqui sou eu. Qual que é o problema? Não tem nenhum. O Tribunal do Santo Ofício julgava os clérigos, julgava leigos que estavam envolvidos com clérigos. Então tinha uma série de coisas assim que o poder judiciário do Estado servia também. Ah, mas a Santa Inquisição na Espanha era um braço do poder da igreja e depois entregava para o poder secular. É verdade, mas no Vaticano, em Roma, nos Estados Pontifícios, era a Inquisição de Roma. Não tinha outro chefe do poder temporal. Era o Papa. É isso que eu não entendo. Isso na linguagem de internet é golpe, é tentar engabelar, enrolar o leitor. É isso que ele está fazendo. A igreja não pode ter no judiciário? Isso não pode. Não tem cabimento. Aí ele vai dar um caso aqui que é um absurdo, de fato, que prenderam alguém aí porque estava denunciando os escândalos do Bergoglio, não sei o quê. A igreja não pode ter um poder legislativo. Claro, não pode ter o legislativo da forma que ele vai falar com relação à doutrina. Ou seja, a doutrina da igreja não é um poder legislativo aos moldes modernos, ou seja, agora nós afirmamos o dogma da infalibilidade do Papa, ou seja, a partir de hoje o Papa é infalível, aí daqui a 100 anos nós vamos revogar o poder de infalibilidade do Papa. Não pode fazer isso. Agora, aqui na região, tal dia, tal hora, por exemplo, como fazia com o gueto do seu povo lá de Roma. Então, o Papa dava o poder legislativo, não pode sair tal hora, tem que usar não sei o que no braço, tem que não sei o que, tem que pagar imposto, é o poder legislativo do Papa. Ou melhor, a função legislativa do Papa. Claro, o poder é uno e as funções são separadas. Pode fazer isso, qual que é o problema? Aí vai dizer que tem que ser outra pessoa que não é da igreja? É muito estranha essa tese. O Papa sempre legislou civilmente em Roma, especialmente com o teu povo aí. Aí, eu vou colocar aqui nessa... Cadê? Aqui, porque deu um cortezinho, né? Não caiam nessa, tenham responsabilidade e urbanidade, fujam de quem faz isso pra dar view e like, quem faz pra ganhar dinheiro. Pra quem faz pra ganhar dinheiro. E ele fala o seguinte, lembre-se que no ato de simonia, não vai pro inferno só quem vende a solução, mas quem compra. Ou seja, eu vou descer no tobogã aqui do Evandro Pontes por simonia. E quem assiste os meus vídeos na cabeça do Pontes vai pro inferno por simonia também. Esse cara é doido. Não bate bem da cabeça. Porque simonia... Ele acusou, por exemplo, o Paulo Ricardo, que nós temos 1 milhão de críticas a ele, por simonia. Então, porque ele vende lá a catequese. Catequese não é sacramento. Não tô dizendo que tá certo ele cobrar por catequese. Também não tô dizendo isso. Agora, acusar de simonia... Tá, aí ele tá dizendo que eu também tô em simonia, de modo indireto, porque eu faço isso aqui por dinheiro. Primeiro, os meus vídeos são de graça, então não cobro pra assistir. E outra, eu te refuto de graça. Na verdade, eu deixo de ganhar dinheiro, que eu podia estar fazendo outras coisas pra te refutar. Então é um prazer que eu pago pra ter. Se eu ganhar algum dinheirinho com isso aqui pra me sustentar, maravilha! Se vocês quiserem ajudar com a nossa rifa, comprando aqui o nosso livro, fazendo alguma contribuição, eu agradeço muitíssimo. Agora, dizer que vai pro inferno, porque tá assistindo os nossos vídeos, o cara, assim, não bate bem da cabeça, tá? Então aqui, resumindo, pessoal, voltando aqui a tela pra mim. Ele não se retratou por interpretar mal os sílabos em momento algum. Ele tentou dobrar a aposta, fugir pela lateral aqui, fugir por aqui, por ali, para não ter que falar, eu errei na interpretação. Ou seja, isso aqui é um embromation típico de advogado. Não é para ser levado a sério. Isso aqui é uma coisa que não é para ser levado a sério. Não é para ser levado a sério mesmo, pessoal. Mesmo. Eu tenho mais algumas coisas aqui para mostrar para o Evandro Pontes, que bem, eu vi que ele não sabe exatamente o que é o poder temporal, ou seja, quais são as funções legítimas do poder temporal. Eu não encontrei aqui no 76. Você veja, sempre que ele faz aqui uma condenação, ele coloca uma alocução referente, certo? Ali na 25, a alocução é essa Maximus, cadê? Na 27, que é a que ele está usando. Ou melhor, ele está falando da 24, da 25 e aqui na 27, que está falando a mesma coisa. Condenado. Ou seja, é um erro pensar que os ministros sagrados da Igreja e o Pontífice Romano devem ser completamente excluídos de todo o cuidado e domínio das coisas temporais. Aí eu peguei a tradução, eu vou tentar colocar aqui na descrição, certo? E fiz aqui a tradução, para quem não sabe fazer inglês, eu utilizei aqui o ChatGPT. Estou mostrando, é desse Maxima Quidem, de 1862, ou seja, pouco tempo antes do Sílabus. Olha lá.
Mas enquanto tocamos apressadamente com tristeza nestes erros preeminentes da nossa era mais miserável, omitimos revisar as inúmeras outras falsidades, confundir, convencionar quantas coisas públicas. Passamos em silêncio quantas injúrias e escárnios incessantemente. Não mencionamos a hipocrisia iníqua na qual os líderes e cúmplices do Partido da Perturbação e Rebelião, principalmente na Itália, persistem em dizer que desejam que a igreja desfrute da sua liberdade, enquanto o sacrilégio audacioso continua a pisotear todos os direitos e leis desta mesma igreja e despojam seus bens. De maneira, perseguem e encarceram violentamente seus bispos e eclesiásticos. Ou seja, aqui ele está falando em relação aos bens da igreja. O poder temporal não é simplesmente o poder de dar crisma para as pessoas. E o Evandro Pontes mete esse golpe. Ele finge que é isso aí. Essa outra que eu estou colocando agora, vou mostrar, é referente ao 76. Ou seja, é referente a esta aqui. A quibus quantisque. Então vamos dar uma lida. Aqui alguns parágrafos que eu coloquei. Ó, não deixamos de forma alguma com nossa carta de inculcar em todas as nossas tropas nativas, lembrando-se da religião e da honra militar, deveriam manter sua lealdade jurada ao seu príncipe. Aqui ele está falando de si mesmo, do Papa. Isso que Pio IX que escreveu. E esforçar-se zelosamente para manter a paz pública, a devida obediência e devoção ao governo legítimo em todos os lugares. Além disso, ordenamos a transferência dos regimentos suíços para Roma, mas eles não obedeceram porque a conduta do seu general papapá. Ou seja, o Papa tem exércitos. Então o Papa pode ter forças militares, óbvio. Outro parágrafo dessa mesma... Não lembro se é a locução, acho que é uma carta, enfim. Os desejos mais ardentes, reprovar aqueles que aplaudem o decreto, reprovar os que aplaudem o decreto de que o pontífice romano é despojado de toda a honra e dignidade de seu principado civil. Ora, principado civil não é o principado do vicariato de Cristo, como ele mesmo diz. Ou seja, não é o poder de decidir e definir, esclarecer qual é a doutrina. Não é o poder de ensinar, é o principado civil, a administração dos bens terrenos. Porque falam que é muito benéfico para garantir a liberdade e felicidade da igreja. O próprio Pontes diz isso. Só isso aí ele está condenado. Não é São Pio IX que está falando isso aqui? Então, o domínio, todo o poder temporal, alheios à nossa dominação. Vejam aqui que ele está falando do poder mesmo, de fato. Aqui eu estou usando isso aqui para mostrar que é o seguinte, não é o poder de dar crisma, de criar paróquia, não sei o que, é o poder principado civil. O principado civil, o que mais? O Romano Silvio. Aqui é interessante, por que o Papa tem o poder civil? Aí o próprio Papa Pio IX explica. Na verdade, ninguém está ignorante de que os fiéis, os povos, as nações e os reinos nunca confiariam e respeitariam plenamente o pontífice romano se o vissem sujeito ao governo de algum príncipe ou governo, e ainda não totalmente livre. Na verdade, os fiéis, os povos e os reinos nunca deixariam de suspeitar e temer que o próprio Papa pudesse estar conformando seus atos à vontade do príncipe ou o governo do estado em que estava, e portanto frequentemente não hesitariam em se opor aos mesmos atos. Ou seja, se o Papa fosse quase um escravo, quase um súdito do rei francês, do rei de Portugal, do rei russo, do rei da Judéia, do rei de não sei aonde, as pessoas iam falar, olha só, ele está fazendo isso, por quê? Porque na verdade quem está mandando nele é o rei francês, é o rei da não sei aonde. Então o Papa ele tem que ter um território em que ele é soberano, no principado civil, para bem exercer as suas funções eclesiásticas. Para ser ilibado, para não ter mácula, aparência de erro, de engano, de pecado. É por isso que o Papa tem que ser soberano nas suas terras. É uma coisa muito evidente. Muito evidente. E o Evandro Pontes fala, não, tem que abrir mão de tudo isso aí mesmo. O outro parágrafo. Por causa desses mesmos homens que cometem tantos excessos contra a igreja, o tesouro público, no caso o tesouro público da igreja, foi dissipado, exaurido, o comércio interrompido e quase extinto, as contribuições mais pesadas do dinheiro foram impostas aos nobres e outros. Ou seja, aqui ele está falando que os poderes do Papa, o próprio Pio IX isso aqui, tá? O próprio São Pio IX, está dizendo aqui que o poder dele é temporal, civil, para não deixar nenhum erro, nenhuma dúvida. E deixa aqui também um trecho do livro do Egídio Romano. Egídio Romano, para quem não conhece ainda aqui do canal, foi um dos intelectuais, alunos de Santo Tomás de Aquino, que auxiliou o Papa Bonifácio VIII na constituição da bula Una Sancta, que é simplesmente a bula mais importante em matéria política da igreja. Então o católico quer saber alguma coisa, tem que ler e entender bem a bula Una Sancta. Então aqui, ó. Mas deixando de lado essas objeções, das quais não pretendemos
das quais pretendemos tratar no capítulo seguinte, diremos que não é contra a ordem do Senhor que a igreja e os clérigos, em geral, tenham posse de coisas temporais. Até aquele que se sujeitou ao voto de não ter nada, ou seja, quem faz voto de pobreza, pode ter o domínio de coisas temporais, ao tornar-se bispo de alguma diocese, a qual tem direito de possuir coisas temporais. E junto com o direito de ter as coisas é o direito de administrar. Porque se eu sou o dono, mas eu não posso administrar aquilo que é meu, eu não sou dono de verdade. É por isso que o Evandro Pontes quer que a igreja seja, no máximo, dona, mas não tenha administração temporal, porque ele quer deixar os bens da igreja na mão de outras pessoas. Isso aqui é uma tese que vai acabar espoliando a igreja católica. A estrutura da igreja católica, da igreja que já não é mais católica. No caso, estou me referindo à seita conciliar do Vaticano II. O religioso torna bispo, tal, o episcopado desposou, apoiamos somente, para que não apareça que nos apoiamos somente em palavras e não nas autoridades sagradas escrituras, diremos a respeito daquilo do apóstolo, como não tendo e possuindo tudo. Diz a glosa, que é de Ambrósio, Santo Ambrósio, que o Evandro Pontes gosta muito. Não só coisas espirituais, mas também temporais, também porque nada falta aos que temem a Deus. Portanto, os clérigos e a igreja podem possuir coisas temporais. Aliás, no mesmo lugar diz a glosa que a igreja dos apóstolos foi esta. Que a glória dos apóstolos foi esta: estar sem preocupação e possuir tanto as coisas como os donos delas, porque todas as coisas eram colocadas aos pés dos apóstolos, como se lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 35, capítulo 5 e versículo 2. Ou seja, aqui eu espero que tenha ficado claríssimo para todos que o Papa tem sim o poder temporal e que o Evandro Pontes está negando este poder temporal. Evandro Pontes, se converta, abandone a tua tese, seja honesto intelectualmente, cite o meu nome. Se você não gosta muito aí que as pessoas não citem você quando você está sendo refutado pelos outros, bem, eu estou te refutando, botando teu nome, falando aqui, analisando teus textos. Seja íntegro, tá certo? Pessoal, por favor, lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e participar da nossa rifa, que vai até o dia 30 de março. As regras da rifa estão aqui na descrição. Meus caros, por hoje é isso. Só Cristo é Rei. Morte à tese vaticanista. Viva o poder temporal do Papa. Viva Egídio Romano. Viva o Papa. Viva Pio IX. Tá certo? Um forte abraço a todos. Só Cristo é Rei. Fogo no mundo. Tchau, tchau.